Jesus esteja conosco. Nós estamos comentando hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. O título do capítulo é A Fé Transporta Montanhas. E o tema específico da palestra da tarde de hoje está lá nas instruções dos Espíritos, no item 11, que diz assim: a fé, mãe da esperança e da caridade. Essa é uma mensagem trazida pelo Espírito José em 1862. Então, o assunto realmente é a questão da fé. Dentro dos casos aqui que o nosso companheiro trouxe, de expectativas e de ir além da expectativa, é importante que cada um de nós pense em cada uma desses exemplos, em cada uma desses pequenos relatos de momentos de vida real de algumas pessoas, o que acontece com cada uma dessas pessoas, que a gente pelo menos ouviu aqui 3 exemplos, que faz com que elas não desistam. O que existe nelas, que componente, que sentimento move ou movimenta essas pessoas para elas irem além e não desistirem. Um senhor com 90 anos que resolve estudar arquitetura. Uma escritora que, mesmo falida e tentando 13 vezes de publicar o seu livro, não desistiu. E nós podemos pensar em vários outros exemplos também. O que movimenta, o que move essas pessoas a irem adiante? E o que não movimenta outras tantas pessoas que, diante de um obstáculo, diante de uma dificuldade, elas desistem, elas desanimam, ou então sentenciam, decidem que é impossível, que não vai dar, eu desisto. Qual é a diferença entre esses dois grupos de pessoas? Por que tem um grupo que vai e por que tem um grupo que desiste? E aí a gente vai refletir exatamente dentro da questão da palestra de hoje, que é a questão da fé. Kardec inicia esse capítulo mencionando aqui uma passagem que está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Eu não vou ler ele todo, vou só ler a frase de Jesus aqui, mas a história é a seguinte. Um homem veio pedir a Jesus que curasse o seu filho. Ele dizia que o filho era lunático. Nós hoje diríamos que ele tinha um grave problema de influenciação espiritual, um problema obsessivo sério. E o pai dizia que ele tinha apresentado esse filho aos discípulos de Jesus, pedindo que eles curassem o menino, mas eles não tinham conseguido curá-lo. Então ele estava agora recorrendo a Jesus para interceder na questão ali do filho, dentro dessa problemática aí obsessiva. E aí ele pergunta a Jesus: por que os seus discípulos não conseguiram curar o meu filho? E aí ele diz assim: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então Jesus aqui está falando exatamente dessa força, desse potencial que faz com que as coisas aparentemente difíceis ou impossíveis possam ser transportadas, ou que a gente se transporte para além daquela dificuldade ou daquele obstáculo. E é exatamente a questão da fé. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, e aí a gente abre um parêntese,
O grão de mostarda, na época de Jesus, dentre os grãos conhecidos, que não eram muitos, o grão de mostarda era o menor de todos. E quando ele era plantado, a árvore era muito grande. Então Jesus também usa essa imagem de um pequeno grão, alguma coisa que é muito pequena. Se a gente cultiva, se a gente trabalha com esse sentimento que é muito pequeno, ele é capaz de produzir uma árvore muito grande, que era a árvore de mostarda. Então, estamos falando da questão da fé. O que faz essas pessoas que o nosso companheiro mencionou, ou quaisquer outras que a gente possa pensar ou lembrar, se mover para além do obstáculo, é essa força, esse sentimento que é mais, vamos dizer assim, trabalhado ou mais consciente em algumas pessoas e menos trabalhado e menos consciente naquele grupo que desiste ou que desanima. Em primeiro lugar, é importante que a gente tenha claro para nós, como ele mesmo diz ali, Emmanuel mesmo fala no texto, nós aqui estamos encarnados, todos nós, indistintamente, para cumprirmos tarefas e darmos conta, como dizia Jesus, né, dar conta da nossa administração. Ou seja, aquilo que está em torno de nós na nossa vida, as circunstâncias, as pessoas, todas as questões que nos envolvem, elas estão ali não para nos derrubar, não para fazer com que a gente não consiga ser bem-sucedido, muito pelo contrário. Todas essas questões, todas essas pessoas difíceis, todos os obstáculos, eles chegam até nós na vida justamente porque em algum lugar dentro de nós existe essa força sim capaz de ultrapassar aquela limitação e aquela dificuldade. Mas com a nossa dificuldade de não conseguirmos reconhecer essa força em nós, nós esmorecemos ou desanimamos. E aí sempre tem aquela célebre frase que todos nós falamos: é muito difícil, não vou conseguir. Pegando a definição básica de fé, existe um aspecto muito interessante nessa definição, porque fé, ela tem isso porque ela está lá nos textos, né, do Novo Testamento, com a tradução do grego para o latim. Então são as duas línguas básicas onde todos os textos que Jesus trouxe para nós foram escritos, ou em grego ou em latim. E a palavra fé aparece muitas vezes, né, no Evangelho. Na língua grega, fé, a palavra que identifica a fé no grego é pistis. E em grego, a fé, palavra pistis, tem um verbo, que é pisteuem, que está diretamente relacionado a esse sentimento. No latim, fé é fides, mas em latim não existe um verbo como existe em grego, correlato ao substantivo. Então, na falta do verbo, precisou-se recorrer a credere, que é o que dá crer em português. E aí o que acontece com as traduções do latim que chegaram até nós, de todos os textos, a gente acabou confundindo ter fé com crer. E o sentido original da palavra, tanto de fides, que tem a ver com fidelidade, né, com confiança, pistes da mesma forma, o original dessas palavras significa estar em sintonia com, que é da fidelidade, né? Antigamente tinha os equipamentos de alta fidelidade. Eles eram capazes de transmitir o sinal mais genuíno, mais puramente.
Então, fides e pistes tem a ver com fidelidade, ou seja, estar em absoluta sintonia e harmonia. Com quem? Com aquele que nos criou. Então, quando eu tenho fé, significa que eu estou em sintonia com o Criador. Por isso eu tenho fé. Isso quer dizer o quê? Por eu estar em sintonia com aquele que me criou, com a fonte da vida, eu me reconheço filho de Deus. E quando eu me reconheço filho de Deus, e Ele é o Criador de todas as coisas, e a inteligência suprema, quando eu estou no mundo, aqui e agora, com a consciência de que eu sou filho de Deus, em sintonia com esse Criador, eu não estou separado da criação. Eu faço parte, eu pertenço. E quando eu sinto que eu pertenço a tudo que me envolve, a tudo que está à minha volta, se por acaso acontece uma situação que é um desafio, que se apresenta como um obstáculo, uma dor, um sofrimento, uma dificuldade, a minha consciência ainda me leva para a minha sintonia com o meu Criador. E nessa sintonia eu sei, não é um saber intelectual, mas é um sentir, eu sei que tudo o que acontece comigo está sob a condução e o olhar desse Pai, que é infinitamente bom e misericordioso. Então, nada que me aconteça, por mais difícil que se apresente na minha vida, é indiferente a esse que me criou. E quando eu estou em sintonia com Ele, eu olho para essas situações de dificuldade, para esses obstáculos e desafios, justamente com o olhar daquele que entende que esses desafios são necessários para que eles se apresentam na minha vida, para que eu encontre a força em mim, como a escritora encontrou, como o senhor de 90 anos encontrou, de ir adiante. As situações difíceis que nos ocorrem, elas não estão na nossa vida como assim, tapetes que são puxados debaixo dos nossos pés para a gente se esborrachar no chão e não conseguir levantar mais. Muito pelo contrário. Essas situações estão na nossa vida para a gente buscar em nós a solução, a força e a possibilidade de ultrapassar. E para isso a gente precisa aprender a ser criativo. Se de um jeito a gente não consegue, a gente procura um outro caminho, uma outra solução. Então, todas as dificuldades, quando eu tenho fé, quando eu estou conectado e em sintonia com aquele que me criou, o meu olhar para a vida e para as circunstâncias da vida é completamente diferente. Porque eu não me sinto separado da vida. E nem tem um Deus lá em cima me julgando, me condenando por eu ter feito isso ou aquilo de errado. Eu faço parte, eu pertenço. Isso quer dizer consciência de ser filho de Deus. Então, ter fé está muito associado a essa imagem e o quanto a gente se apropria disso. O quanto eu sinto realmente que eu sou filho de Deus. O quanto que eu sinto que realmente eu pertenço à criação, eu faço parte da criação e ao fazer parte, o meu papel, tudo aquilo que eu faço, a minha ação no mundo, a minha intervenção neste mundo onde eu estou, faz diferença. Então, tudo que eu faço contribui para toda essa imensa rede a qual eu pertenço. É por isso que os espíritos aqui trazem, né, na mensagem de reflexão da tarde de hoje, é a fé, mãe da esperança e da caridade.
O espírito de José chega aqui no segundo parágrafo, ele diz assim: a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Então, pensando muito nos momentos que nós estamos atravessando, né? Pegando aí o exemplo bem assim, simplório até, mas não dizendo que não é uma coisa séria e grave, do acidente que aconteceu ontem, lá em Minas Gerais, com a perda de muitas vidas, muitos desencarnes. Existe sempre uma possibilidade, a gente pensa que só tem uma maneira de encarar e olhar para essas situações. Hoje estava estampado na primeira página de um jornal na banca que eu vi, a foto lá daquela lama toda, e aí letras bem grandes: não aprendemos. Essa era a chamada da primeira página do jornal. Essa é uma maneira de olhar para as circunstâncias difíceis que nos acontecem na vida diariamente. De novo, essa situação, estou eu reagindo do mesmo jeito e eu já podia estar fazendo diferente, etc, etc. Olha que difícil que é para mim, como eu não consigo ultrapassar as dificuldades, etc, etc. Essa é uma maneira. A outra forma, na medida em que eu estou conectada com aquele que me criou, eu tenho fé, eu estou em sintonia com o Criador, com aquele que é o meu Pai, eu vou entender que tudo que acontece na vida está dentro desse grande campo de possibilidades de crescimento para todas as pessoas envolvidas. A empresa, os funcionários que desencarnaram, os familiares que ficaram e perderam parentes queridos, estão nesse momento às vezes desesperados, nós que estamos assistindo isso na televisão, as pessoas envolvidas lá no atendimento, nas buscas, etc, etc. Olhando nesse grande panorama de todas essas pessoas envolvidas, cada uma delas está cumprindo o seu papel dentro da sua possibilidade e tem alguma questão ali de aprendizado a realizar, pessoalmente, individualmente, que vai fazê-las, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que seja sofrido, vai fazê-las dar um passo adiante em termos de entendimento da vida, por mais difícil que seja. Então existe uma sabedoria regendo todas essas circunstâncias. Então ninguém está desamparado, ninguém está fora do contexto, ninguém está separado dessa grande rede que é completamente interligada, todos os seus membros e mecanismos estão funcionando harmonicamente, visando o progresso individual e coletivo de todos nós. Isso é ter fé. Esse é um outro olhar. E aí a gente fica diante dessa escolha. Ou a gente olha para a catástrofe, sofre com ela e acha que aquilo ali ou é alguma coisa completamente fora de propósito, ou vai culpar as autoridades competentes que não tomaram conta ou não supervisionaram, enfim, qualquer coisa do tipo. Não estamos descartando isso. Isso também é aprendizado para aqueles envolvidos nesse setor. Ou nós vamos entender que tem um grande propósito de aprendizado com o que nos acontece, no grande e individualmente na nossa vida. Quando eu acesso essa sabedoria, esse conhecimento que os espíritos trazem para nós, a doutrina espírita fala disso o tempo todo, de progresso,
A lei é de progresso, é de transformação e é de evolução. Então, tudo que me acontece é para fazer crescer, é para fazer melhorar e é para fazer transformar. E nem sempre transformar é suave. Existe uma comparação que vocês já devem ter ouvido, ela é bem comum, assim, já circulou bastante, a história da lagarta, né? Que quando ela está ainda dentro do casulo, foi se fazer uma experiência, já que é muito difícil ela se desprender do casulo e virar borboleta, né? Ela fica toda enrolada ali dentro, parece que é muito difícil ela sair do casulo para poder expandir as suas asas e voar como uma bela borboleta. E foi se fazer uma experiência de auxiliar a lagarta a sair do casulo, rompendo aquele casulo muito suavemente para não afetar a lagarta e retirá-la lá de dentro, para que ajudá-la a sair do casulo. Essa lagarta nunca voou, porque é necessário que ela encontre as forças, o esforço que ela faz para sair do casulo é o esforço necessário para ativar todas as energias para que as suas asas expandam e garantam que ela vai voar. É necessário que ela passe por esse esforço para ela conseguir voar. Então, nas situações difíceis da nossa vida, o esforço que nós fazemos para transpor o obstáculo é exatamente a qualidade de energia que nós estamos precisando reconhecer e cultivar e fazer crescer em nós para transpor o obstáculo. Ele só existe para isso. Não existe para castigar, não existe para punir a gente, não existe para nenhum outro, para fazer a gente chorar, se descabelar, sofrer, não é para isso. Essas situações são exatamente para que nós possamos identificar em nós a força que existe para transpor o obstáculo. Isso é ter fé. Eu reconheço que estou conectada àquele que me criou e nessa conexão eu encontro a força necessária em mim para ultrapassar esse momento difícil, essa dor, esse sofrimento, essa perda, seja o que for. Isso é ter fé. Não é acreditar, né, conforme a gente estava falando da definição, não é acreditar em coisas fora de nós. É encontrar a força dentro de nós. E aí ela cria esperança, né, como está aqui no texto do Evangelho. A fé fomenta, a esperança é filha da fé. Porque se eu acredito, se eu tenho essa conexão, eu sei o que eu espero dias melhores. Então, é a esperança de coisas que caminham, que progridem e que se transformam, mesmo que os meus olhos agora não registrem sinais claros de mudança, de melhora. Mas aqui dentro eu sei que as coisas estão num processo de crescimento e de transformação. O resultado melhor daqui a pouco aparece. Se a J.K. Rowling não acreditasse nisso, ela não ia tentar publicar o livro dela 13 vezes. Em algum lugar, mesmo que não fosse consciente, ela sabia que em algum momento isso ia acontecer. E isso serve para todos nós que estamos passando às vezes por um momento mais difícil. Ele passa. Se a gente persiste, se a gente insiste em buscar uma solução, uma solução criativa para aquela questão. Em algum momento ela vai aparecer. Agora é necessário, como diz o texto, que nós precisamos em algum momento nos retirarmos alguns minutinhos do nosso dia para estabelecermos essa conexão que é feita através da nossa prece, da nossa oração, para a gente se conectar com o nosso Criador,
para a gente se alinhar com essa conexão, e aí a gente vai criando disposição para continuar caminhando na nossa luta. E ela também fomenta a caridade, como diz aqui o espírito de José nessa mensagem. Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e portanto, o vosso amor? A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Ontem, com essa aí questão aí do desastre lá em Minas, em algum momento a repórter estava entrevistando um rapaz que salvou, acho que 2 pessoas, 2 mulheres, uma mais nova e uma mais idosa. Uma simplicidade ele contando o que ele fez. Não, eu vi, elas estavam lá pedindo socorro, a gente achou que devia ir até mais adiante para ver se tinha alguém precisando de ajuda. Tudo lama. Ele não estava vendo nada, mas ele achou que devia ir mais adiante para ver se encontrava alguém. E aí escutou alguém pedindo socorro. Ele disse que foi difícil chegar até a pessoa, mas ele acabou dando um jeito, chegou lá e resgatou uma, e depois ainda achou que tinha que ir um pouco mais adiante para ver se tinha mais alguém, e encontrou mais uma pessoa, que são uns dos que estão no hospital, que foram resgatados com vida. Como é que isso acontece? Em algum lugar, mesmo que essa pessoa, a gente não sabe nem se ele tem religião ou se ele acredita em alguma coisa, né? Se a gente pegar o conceito de fé, de acreditar, mas em algum lugar dentro dele, pela conexão que ele estava, ele foi. E aí ele pôde ser útil, salvando 2 vidas que provavelmente, que se não fosse a interferência dele, a intervenção dele, teriam desencarnado. Então, quando nós estamos nessa conexão, é inevitável, é natural que nós estejamos a serviço da vida. Quando nós estamos na conexão que a fé nos traz, a gente está a serviço da vida. Então, o que vai acontecendo, nós podemos naturalmente oferecer aquilo que existe em nós para atender aqueles que cruzam o nosso caminho. Aí está a caridade. É o que a gente pode oferecer de nosso para o outro, porque eu estou conectado com aquele que me criou. Então, dentro desse texto aqui, dentro dessa mensagem, o que fica de importante para a nossa reflexão na tarde de hoje? Cada um de nós é responsável por essa conexão. A gente vem à casa espírita, a gente escuta a palestra, a gente toma passe, a gente toma água fluidificada, vai para casa. Isso tudo é um ambiente propício para todos nós aprendermos a fazer essa conexão. Agora, a forma como cada um de nós faz isso, o acesso, o caminho que a gente faz para a gente acessar a fonte de todas as coisas, que é Deus, é individual, é intransferível. Ninguém vai fazer por nós. Cada um de nós é responsável para encontrar esse caminho de conexão com a fonte e fortalecer essa fé. É claro que o estudo da doutrina espírita sempre vai nos ajudar na maneira como a gente vai pensando as coisas, que é o que o espírito de José fala aqui no último parágrafo. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditai nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Ou seja, não é acreditar por acreditar,
Eu acredito porque eu sei. E o sei não é aqui, no mental, no racional. O sei é no coração, porque eu sinto que é assim. E esse sentir, ele só vem a partir dessa conexão com a fonte. Eu compreendo tudo no meu racional, o que a doutrina traz para mim faz todo sentido, mas esse momento, esse estágio é só um estágio, eu preciso ir além disso. A partir desse conhecimento, desse entendimento, eu amplio a minha capacidade de sentir. E aí eu vou sentir no meu coração que isso faz sentido. Muito além de só entender que faz sentido. E quando eu sinto que faz sentido, essa é a força mais poderosa que a gente pode acessar. Não sei se algum de vocês já teve em algum momento da vida essa possibilidade. Eu tenho que ir por aqui. Mas por quê? Não sei nem te dizer, eu sei que eu tenho que ir. É desse lugar que nós estamos falando. Esse é o lugar de maior força e de maior segurança que nós temos. Porque já passou por uma elaboração toda racional e mental e já chegou no nosso coração. E aqui nesse lugar, quando isso está certo, está tranquilo, está seguro, não há nada que nos prenda, que possa nos impedir de progredir e de melhorar. Então fica para nós essa reflexão em torno da fé, para que cada um de nós aprenda a escolher o monte para subir, para fazer a nossa oração e a nossa meditação, porque todos nós precisamos disso, e depois descer o monte para compartilhar isso que nós encontramos na nossa conexão individual e compartilhar isso com as pessoas que possam estar necessitando de um estímulo, de uma palavra de encorajamento. Ela parte a partir do meu coração de coragem, porque ele já se fortaleceu a partir de um entendimento maior. E que Jesus nos abençoe. Obrigada, Tine, por suas palavras.